Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois de muito tempo sem gravar, eu tô voltando a gravar, tô voltando as rotinas de vídeo agora, né? Vocês vão me ver mexendo, mas é porque eu tô colocando o Oliver pra dormir. O último vídeo que eu trouxe pro canal era da morfológica dele. E ele já nasceu, já vai fazer 2 meses já. E eu demorei um pouco pra trazer o vídeo. Voltei e vou voltar a gravar vídeo pro canal. E daqui a pouquinho eu vou mostrar ele pra vocês. Porque eu tô tentando pôr a criaturinha pra dormir. A criaturinha não quer dormir não, ó. Resmungando. Gente, vocês vão ouvir umas batidinhas aqui, mas é eu batendo no bumbum dele pra ele dormir. Porque senão ele não vai dormir e não vai deixar eu gravar. E eu preciso gravar hoje esse vídeo. Mas hoje eu vim trazer o relato de parto. Que o parto do Oliver foi insano. Foi insano, literalmente, o parto desse menino. Ai, como começar, né? Como começar? Primeiro, contextualizar pra vocês que eu tinha vontade de trazer, de gravar os vídeos desde o momento que eu descobri a gravidez. Eu pretendia trazer de semana em semana, contar como é que tava sendo, enfim. Só que a gestação do Oliver foi muito delicada, porque eu passei muito mal. Desde o começo em que eu descobri a gestação, ao final da gestação eu passei muito mal. Foi uma gestação onde eu vomitei muito, foi uma gestação onde minha pressão caiu muito, foi uma gestação onde eu inchei muito, eu tive muitas dores na lombar, eu tive muita dor na perna porque ela inchava demais, meus pés ficavam um pão. Se eu achar foto, que eu não lembro se eu tirei, mas se eu tiver foto, eu até coloco pra vocês ver o tamanho que ficou a minha perna. Minha perna, meu pé. Resumindo, gente, eu fiquei imensa. Eu fiquei muito grande. Quando eu descobri que eu tava grávida dele, eu tava de 69 quilos. 69 ou 68, eu não me recordo direito. E ao último dia que eu passei na consulta, eu cheguei aos 85 quilos. Eu engordei, eu inchei, porque na gestação do Oliver, eu peguei todo o calor. E toda aquela onda de calor imensa que tava, eu peguei. Então, eu retive muito líquido, eu enchei muito, eu passava mal bebendo água, passava mal de não vomitar, mas não consegui beber água porque eu sentia muita azia. Eu sentia muita azia, muita queimação, a água descia queimando, eu comia as coisas, eu passava mal, enfim. Foi até por isso que eu não trouxe vídeo pro canal, porque eu não tinha disposição pra conseguir gravar vídeo. Porque eu não tava bem, tava passando mal, enfim. Contextualizando a gestação, foi isso. Eu passei muito mal. Agora, o dia que eu entrei no trabalho de parto, o dia, começou... Como é que eu vou explicar? Acho que foi uma semana antes ou 2 semanas antes de eu entrar em trabalho de parto, eu comecei a sentir muitas dores que vinham da lombar e ia pra frente, junto com muita cólica. E eu já estava perdendo tampão mucoso, muito pouquinho, mas estava perdendo. Mas como as dores estavam intensas e eu tava sentindo umas contrações que pareciam estar ritmadas, aí eu demorei pra falar pro Gabriel que eu queria ir pro hospital. Eu fiquei aguentando, até que teve uma hora que eu falei, ele falou assim, você quer ir pro hospital? Eu falei assim, eu quero, porque eu não tô aguentando de dor. E era pródromos, é o famoso trabalho de parto, que não é trabalho de parto, né? É só um negócio que pega ritmo ali, mas depois desanda. E nesse dia, passei na consulta, passei normal na triagem, expliquei o que estava acontecendo, passei com uma médica, ela me examinou, perguntou se podia fazer o exame de toque, fez o exame de toque. Eu não tava com dilatação nenhuma, meu colo do útero tava fechado. E provavelmente o que eu estava sentindo era os pródromos, como eu expliquei, e eu fui tomar Buscopan na veia. Beleza. Aí passou, esse dia eu voltei pra casa. Aí, se não me engano, foi uma semana antes de eu entrar em trabalho de parto. Aí eu tive consulta aqui no posto, né? Consulta de toda semana que a gente passa. Passei, expliquei pra médica, tudo bonitinho.
Aí ficou pra mim voltar na semana seguinte, que eu ia pra 38 semanas e era pra mim ir no hospital fazer cardiotoco. Era pra mim ter ido numa segunda-feira no hospital fazer cardiotoco. Porém, eu decidi que eu não ia. Não sei por que eu decidi que eu não ia. Que eu ia deixar pra ir numa terça-feira, do dia 25. Aí eu ia de manhã, assim como eu fiz no da cor, foi a mesma coisa. Era pra mim ir num dia, eu deixei pra ir no outro. Aí nessa terça-feira, dia 25, voltando, né, recapitulando, eu fiz o exame de toque, como eu falei, e eu estava sem dilatação. Mas a partir do momento que eu fiz o exame de toque, o tampão mucoso começou a sair com muito mais intensidade. E as cólicas aumentaram muito mais, e as contrações de treinamento também. Eu senti contração de treinamento desde do quarto mês, eu já tava sentindo, mais ou menos por aí. E as cólicas começaram a partir do sétimo ou oitavo mês, mais ou menos isso. Enfim, voltando. Aí era pra eu ter ido numa segunda, deixei pra ir numa terça-feira, eu ia de manhã. Mas meu tampão mucoso tava saindo demais. Aí eu falei assim, não, eu não vou agora de manhã. Vou rever as malas na maternidade, vou rever tudo, as papeladas, papel de laqueadura e nananã. E vou ficar aqui em casa fazendo exercício. Eu comecei a fazer exercício, eu tava de 36 semanas. Fiz meus exercícios, tomei banho quente, fiz mais um pouco de exercício quando vinha as cólicas. E assim eu fui indo o dia todo. Com muitas dores, com muita mais contração de treinamento, tudo mais intenso. Beleza. Fiz a rotina com a Chloe, coloquei ela pra dormir, eu já tinha tomado meu banho, já tava deitada aqui na cama. Quando deu 7 horas, as dores começaram a aumentar muito, mas muito, 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 muito. A contração tava pegando ritmo, o tampão mucoso saiu num pedaço enorme, 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 enorme. E eu peguei e fui pro chuveiro tomar banho pra poder ver se era pródromo, se era de contração de treinamento. Porque quando é pródromo ou contração de treinamento, se a gente vai pra debaixo do chuveiro, elas tendem a diminuir ou passar. E não diminuiu e nem passou. Pelo contrário, elas estavam se intensificando. Aí nisso eu avisei o Gabriel, eu falei assim, que ele tava na sala, mas como eu tava com contração e tudo mais, eu não queria levantar e não queria acordar a Chloe chamando ele. Aí eu mandei mensagem pra ele, falando assim, que eu achava que eu estava entrando em trabalho de parto. Aí ele saiu lá da mesa do computador, veio me ver, eu tava lá no chuveiro e tudo mais. Aí ele falou assim, você quer ir pro hospital? Eu falei, quero. Aí fui pro hospital. Lá eu pro hospital e eu já achava que, né, eu vou chegar lá, eu vou estar, nossa, super dilatada, que fiz muito exercício, nananã. E, pra contar uma coisa, no dia que eu fui no hospital, que a primeira vez que eu fiz o exame de toque, que a médica me falou que eu não tava com dilatação, 3 dias depois, a minha barriga tava muito dura. Muito, muito, muito dura. 3 dias depois, a minha barriga deu uma amolecida. Parecendo uma bola quando vai começando a dar uma murchada. Aí eu tava até aqui com uma amiga sentada tomando café. Eu falei pra ela, falei assim, a minha barriga tá estranha. Ela tá mais mole. Eu falava, eu sinto que o Oliver tá tentando estourar a bolsa e ele não consegue estourar a bolsa. Porque aí era insano, eu senti ele passar tudo assim muito brusco dentro da minha barriga. E o barulho o corpinho dele batendo no líquido, né? Só que não sei dizer, mas eu sentia que ele queria estourar a bolsa. E, enfim, fui lá pro médico, passei na consulta, na triagem e tal. Depois passei com a médica, ela me examinou tudo bonitinho. Eu estava com 4 centímetros de dilatação, para internar era 5 centímetros, então eu não seria internada, mas sim eu estava em trabalho de parto. Eu já estava no começo do trabalho de parto, porém eu não poderia ser internada, porque só interna com 5 dedos de dilatação. Fui lá, fiz examinada pela médica e tudo mais. Eu tava com 4, não poderia ser internada, eles me deram a opção de ficar lá esperando ou tomar uma medicação e ir pra casa, pra eu ficar no conforto de casa, pra
poder fazer exercício, para poder descansar um pouco, para poder, enfim, né? Fazer o trabalho de parto ali em casa até dilatar mais. Fazer não, né? Passar pelo trabalho de parto em casa para dilatar mais, para estar no conforto, para não ter aquela bagunça de hospital que a gente não descansa, né? Foi. Tomei Buscopan na veia e com soro, e depois da medicação tomada, acho que era 3, quase 3 horas da manhã, sei lá, por aí, quase 3 horas da manhã, que a medicação acabou, aí eu vim pra casa. Tava aliviando tudo bonitinho enquanto tava tomando medicação. Acabou a última gota da medicação, veio todas as dores, tudo de novo. Aí, por fim, chegamos em casa, a minha sogra foi descansar, porque ela tinha que trabalhar no outro dia, a Chloe continuou dormindo, eu fui, tomei um banho e fui deitar pra poder descansar. E eu não comi nada, desde do momento que eu entrei em trabalho de parto, das 7 da noite, até virar outro dia, eu não tinha comido nada, porque eu não consigo comer quando eu tô com dor. Enfim, aí eu e o Gabriel conversando, porque graças a Deus do Oliver tive contrações com espaçada. Então tinha um momento que eu conseguia respirar e viver normalmente, né? Aí tava ritmada, mas não tava curtindo os ritmos, sabe? Tava tendo uma espaçada muito grande ainda. Então eu consegui conversar, consegui dar uma vivida, consegui dar uma cochiladinha ali, e foi. Aí num desses momentos que a gente já tinha chegado em casa, aí o Gabriel falou pra mim: olha, se eu fosse você, claro que vai se você vai aguentar ou não, mas se eu fosse você, eu aguentava até o seu limite em casa de dor para depois ir pro hospital, porque senão você vai ficar sofrendo no hospital e não é a mesma coisa que tá em casa. Eu falei: não, mas realmente é o que eu vou fazer, porque no hospital você não pode ir lá pro chuveiro, você não vai ficar internado, então você não pode ir pro chuveiro, você não pode, só vai ficar andando pra lá e pra cá no hospital, então é mais fácil passar por isso em casa, né? Então eu fiquei até 11 horas em casa, foi o meu limite até as 11. Fez café, eu não consegui tomar café, resumindo, não comi. Eu tomei um gole de café e foi só. Aí ele foi, deitou pra dormir, eu deitei pra dormir também. Dei uma cochilada de 10 minutos, as contrações aumentaram. Aí eu avisei ele que as contrações estavam aumentando, que eu tava indo pro chuveiro porque eu tava com muita dor. Fui pro chuveiro, aí ali no momento, antes de entrar no chuveiro, comecei a fazer uns agachamentos. E ficava na minha cabeça: meu filho, vem logo, pelo amor de Deus, que a mãe tá com muita dor. Fui indo, aguentei até 11 horas em casa. Aí a gente voltou pra maternidade. Essa é a parte que eu tenho pra reclamar. Essa é a parte, porque depois disso não tem mais nada pra reclamar. Chegamos lá, ela falou assim pra gente sentar pra esperar que eles iam me chamar. Tá bom. Aí nisso eu tava fora de uma contração. Então, tipo, eu tava normal, tava conversando. Então a contração tava vindo e voltando. Numa espaçada longa, mas tava vindo e voltando. Aí beleza. Aí nisso a gente lá sentado, tinha umas outras grávidas que ia fazer cardiotoco. Enfim, eu tava lá sentada esperando, e contração vai, contração vem, contração vai, contração vem. Já tinha se passado meia hora, já tinha se passado 1 hora, já tinha se passado 1 hora e meia, as contrações aumentando, pegando ritmo. Quando deu 2 horas, a gente lá na recepção esperando eu em trabalho de parto, o Gabriel começou a monitorar as contrações, porque tava muito perto uma da outra. Aí, se tivesse de 5 em 5 minutos, eu já estava em trabalho de parto bem ativo, mas bem ativo mesmo. Aí ele começou a monitorar e percebeu que minhas contrações estavam de 5 em 5. Mas ele falou pra mim: cara, você tá em trabalho de parto, mas você tá muito tranquila. Porque no da Chloe eu fiquei acabada, literalmente acabada. Porque na da Chloe eu não tive espaçado, não tive nada. Porém, foram só 3 horas de trabalho de parto.
Agora do Oliver teve espaçada, então nesse momento que eu tava com espaçada, eu tava normal. Eu conversava, eu dava risada, tava tudo normal. Aí quando vinha as contrações que vinha a intensidade e a dor. Só que tipo assim, eu ficava muito normal ainda mesmo com muita dor. Porque eu acho que meu corpo já tava começando a acostumar com tanta dor. Que foi tanta dor, mas tanta dor, e eu tive que aguentar tanta dor, que meu corpo parecia que tava acostumando. Então eu conseguia conversar normal, só que quando tava vindo umas contrações mais fortes, eu precisava apertar, o braço dele ficou todo marcado de unha, porque eu apertava com muita força o braço dele naquele momento que a gente tava na recepção. Aí ele, se você dilatou foi 1 centímetro. Eu falei, não, que tenha dilatado só 1 centímetro pra me internar, porque eu quero analgesia, eu estou com muita dor. Aí foi pra 2 horas. Quando foi eu já tava esperando 2 horas e meia lá. Ele já tinha ido no balcão falar com a recepcionista. Ela falou que lá dentro tava muito lotado e não tinha nem banco pra sentar. Aí fomos, esperamos lá aquelas mais meia hora. Aí eu falei, amor, eu não tô mais aguentando, eu tô com muita dor. Ele quer ir pra maternidade, pro convênio? Aí eu olhei assim, eu falei, não, mas a laqueadura. Não, depois a gente corre atrás da laqueadura. Contextualizando também, né? Ele já fez cirurgia, ele já fez vasectomia. Eu que queria fazer laqueadura, que é pra, entre aspas, ser 100% de certeza, né? Mas era eu que queria tanto fazer laqueadura, mas ele já fez vasectomia em janeiro. Voltando. Aí eu com muita dor, muita dor. Aí ele foi mais uma vez na recepção falar. Aí ele falou assim, moça, a minha mulher está com muita dor. Ele falou assim, eu vou entrar com ela. Ela não pega as coisas com ela e vai ali, senta no banquinho do corredor. A gente chegou lá dentro, tava vazio. Tava vazio. Não tinha ninguém no banco. Porque ela falou que o banco lá de dentro da triagem tava lotado e não tinha ninguém. A parte que tava lotado era lá pra parte onde faz medicação. Sim, lá tava corrido. Mas a parte até onde eu estava, não tava. Que é a parte da triagem, que é a parte que vai pro pré-parto. Até então, quando eu fui internada, só tinha uma mulher em trabalho de parto lá dentro. Enfim, é a única coisa que eu tenho pra reclamar. Passei na triagem, aí a enfermeira que fez os exames me pediu desculpa pela demora. Eu falei, não, tava tudo bem. Me encaminhou pra médica. Aí tava uma estudante, que ela me avaliou, perguntou se podia me avaliar, eu falei que podia e tudo mais. Aí ela perguntou as coisas pra mim, o Gabriel entrou comigo, foi tudo bonitinho. Aí ela fez a contagem, viu que tava de 5 em 5 mesmo, perguntou se podia fazer exame de toque, mas quem faz exame de toque é só a médica. Os estudantes, eles ficam olhando pra aprender, né? Aí eu falei que podia, aí ela foi, chamou a médica e fez exame de toque. No que fez exame de toque, sim, eu estava de 5 centímetros e eu ia ser internada. Porém, eu só estava de 5 centímetros. Aí, lembra lá no comecinho do vídeo que eu falei pra vocês que eu sentia que o Oliver tava querendo estourar a bolsa e ele não tava conseguindo? E eu sentia minha barriga amolecer? Pois a minha bolsa já tava rompida. E minha bolsa já tava rompida tinha mais ou menos que 1 semana. Porém, ele rompeu só a parte de cima, que é perto da boca do estômago que a gente fala, né? E a cabeça dele já tava pra baixo, né? Ele não tava encaixado, ele tava cefálico. Então a cabecinha dele fez uma rolha. Então nessa que a cabecinha dele fez uma rolha, sabe? Só a parte de cima ali onde eu achei que tava mole. Que nem uma bola que tava murchando. E era só a parte de cima, o resto ficava mais duro. Então foi exatamente onde ele estourou a bolsa, só que o restinho da cabeça dele fez um tampão e não escorria água, que então foi o que me fez, como é que eu falo? Que fez eu sofrer mais tempo em contrações, em trabalho de parto para dilatação, porque não saía líquido e ele não conseguia terminar de estourar minha bolsa. Foi aonde ela precisou estourar minha bolsa. Aí rompeu minha bolsa. Aí elas até acharam que ele tinha feito cocô dentro de mim, que, né, se tivesse feito cocô é perigoso, né? Aí chamou a outra médica, a médica mais, já do hospital, né? Acho que é a médica mais velha, não sei se é assim que se fala. Aí ela olhou e falou que não, que é um líquido mais amarelinho mesmo, que não tinha feito cocô nem nada. Resumindo, pegou e falou que eu ia ser internada. Depois que elas estouraram a minha bolsa, estourou 3 vezes a minha bolsa, que puxou lá 3 vezes pra estourar bem a bolsa.
É esquisito e dói pra estourar a bolsa. É muito estranho, porque não é que nem estourar natural, né? Elas enfiam tipo uma agulhona de crochê e puxa. Aí no que puxa é onde dá dor, porque quando você estoura a bolsa, você começa a ter mais contração. Quando estoura naturalmente, quando precisa ser estourada, você tem mais contração, então você tem mais dor. No momento que estoura, você já começa a sentir dor. E eu já tava com uma dilatação bem avançada. Porém, não tava conseguindo lá por conta do líquido da bolsa, a cabecinha dele tapando tudo. Depois que estourou, eu fui pra de 6,5 para 7 de dilatação. Aí fizeram tudo lá, me internaram. O Gabriel foi preencher minha ficha. E eu fui lá pro pré-parto, trocar de roupa e tudo mais com aquele roupão, né? Me colocaram no leito onde tinha janela e eu tava no leito maior que tinha. O ruim é que, né? Não tinha, tipo assim, cômodo pro Gabriel, era uma cadeira normal lá pra sentar. Começou as contrações bem mais forte. Eu pratiquei muito bem a respiração em cada contração. Aí, cada contração eu praticava a respiração e tudo mais. Aí veio as enfermeiras que, ai, gente, saudade delas. As enfermeiras e as médicas, pensa num amor de pessoas, as meninas. Do momento que eu entrei em trabalho de parto, do momento que eu tive alta. Ai, eu amo essas meninas. Elas foram um anjo na minha vida, um anjo. E elas, um amor de pessoa. Elas me avaliaram, fizeram todos os exames, medicação. Até fizeram uma massagem na minha perna que eu tava retendo muito líquido. Então eu tava com as pernas inchadonas. Aí fizeram todos os exames, a minha bolsa estourando em cima da cama e eu tava numa poça de líquido amniótico. Aí nisso, quando eu cheguei, só tinha uma menina em trabalho de parto. Aí quando eu entrei, chegou duas, acho que chegou duas e... Escandalosas, hein? Escandalosas. Enfim, não é nem o trabalho de parto delas que eu tenho que contar, eu tenho que contar o meu. Fiz lá todos os exames, fiz o acesso, fiz o cardiotoco. Quando eu tava fazendo cardiotoco, a enfermeira, eu esqueci o nome dela, ui, mas amo elas. Ela me deitou a maca pra poder, que é mais cômodo para algumas pessoas deitar toda e fazer o exame. Porém, pra mim não é cômodo, incomoda, porque o cardiotoco aperta e eu tava de barriga vazia. No que deitou a minha maca pra colocar e colocou o cardiotoco, que apertou bem aqui da boca do estômago, eu olhei assim pro Gabriel, aí a enfermeira tava na moça do lado, né? Aí eu olhei pro Gabriel e falei assim, eu acho que eu quero vomitar. Que aí começa a me dar um negócio na cabeça, né? Aí a enfermeira veio, olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei assim, eu quero vomitar. E ela tava com um saco de vômito que era pra dar pra moça do lado. Aí ela catou, virou assim um saco de vômito pra mim, eu vomitei amarelo. Amarelo. Ela, ai, deve ser a cama que tá baixa. Ela levantou a cama assim rapidinho. Aí ela botou a mão assim, depois que levou o vômito embora e me limpou. Aí ela olhou pra mim, Sabrina, você quer me matar do coração? Eu falei, eu só quis vomitar. Aí depois disso ela fez o exame de toque na minha barriga, que fica 10 minutos apalpando a barriga, né? Aí depois dela fazer esse exame de toque, eu já tinha feito todos os exames e eu perguntei pra ela se eu tava liberada pra ir pro chuveiro. Ela disse que eu tava. Ela, você quer a bola? Eu falei, não. Eu não quero bola, não. Eu só quero ficar lá debaixo do chuveiro. Eu falei, não gosto desse negócio de ficar sentada, não sei o quê. Eu falei, não. Eu prefiro ficar ali no chuveiro, ali, fazendo uns exercícios. Ela, então vai. Ela, então vai, mulher. Aí eu peguei, fui pro chuveiro. Só que eu já estava tendo a força de... Quer falar que é a força de fazer cocô, né? É quando você começa a fazer força do expulsivo, que seu corpo tá trabalhando pro expulsivo, né? Eu já tinha começado, eu conversei com ela, perguntei, antes de ir pro chuveiro, antes de eu estar liberada. Eu perguntei pra ela, falei pra ela que eu já tava com essa vontade, ela falou assim que eu já podia fazer a força. Que era bom que eu treinava a força, porque eu já tinha falado pra ela o desejo que eu tinha de tomar analgesia. E quando a gente toma analgesia, a gente meio que esquece a força que a gente tem que fazer. Porque é a contração e tudo mais que junta que
ensina a força pro nosso corpo, né? E nosso corpo automaticamente vai e faz a força do expulsivo. Enfim, aí foi, já tava liberada pra ir pro chuveiro. Fui lá pro chuveiro. Gente, eu botei a água no mais quente que existia naquele chuveiro. No mais quente mesmo, pelando. Aí fui pro chuveiro, entrei lá no chuveiro. Botei água pra cair nas minhas costas. Aí as contrações vieram bem mais forte e a vontade de fazer força também. Aí eu fiz umas 2 ou 3 forças, aí minhas pernas fez assim, ó. Minhas pernas ficaram sem força. Aí eu olhei assim pro Gabriel, eu falei assim, amor. Aí eu segurei nas barras que tinha lá. Aí ele, que foi? Eu falei, pera. Aí eu respirei, que aí nessa eu senti essa parte aqui da cabeça do Oliver descer. Aí eu falei assim, pera. Aí daqui a pouco minhas pernas fez isso aqui de novo. Perdeu as forças, ficou fraca. Aí amor, ele vai nascer. Aí ele correu pra chamar a enfermeira, que as enfermeiras foi pegar a toalha, foi pegar as coisas que eu tava no banho, né? Aí no que ele foi pra chamar as enfermeiras, eu fiz mais 2 forças e eu senti a cabeça do Oliver sair. Saiu essa parte aqui, que veio até a testa, né? Aí eu senti assim, as minhas pernas fracas, aí a médica, vamos pra cama. Eu falei assim, eu não consigo. E segurando nas barras. Ela, não, então fica de 4 pra poder ser mais fácil pra expulsar. Aí eu falei assim, no que ela falou, fica de 4, eu falei, não consigo, eu caí pra trás. Aí a médica já tava atrás de mim, ela me segurou. Aí eu caí com as pernas todas tortas, com as pernas viradas assim. Aí no que eu caí, eu fiz 2 forças. Uma saiu o resto da cabeça do Oliver e a outra saiu o ombro dele todinho. Nisso, o que aconteceu? Eu ganhei o Oliver no banheiro do hospital. Lá na sala de pré-parto. Gente, nisso eu olhei, tinha 3 médicas e a enfermeira dentro do banheiro. E quando eu olhei pra porta, tinha tanta gente, mas tinha tanta gente que eu não conseguia ver o Gabriel. Eu não achei o Gabriel. Eu só via as médicas tudo me olhando lá com a cara assim toda espantada, né? Porque, né? Aí peguei, ganhei, o Oliver saiu. Parecia que eu tinha parido uma melancia. Na moral, uma melancia. Porque eu ganhei ele basicamente de uma forma natural. Foi só ali debaixo do chuveiro e eu parei. Não tomei anestesia, não tomei nada. E o Oliver, ele não fez aquela ponta de cabeça quando a criança nasce de parto normal. Ele não fez essa ponta. Ele nasceu com a cabeça como se fosse cabeça de cesariana. De criança que nasce cesariana. Cabeça normal. Sem ponta, sem nada. Ele nasceu com o cabeção dele normal. Então, você pensa, não teve ponta. Meus filhos têm uma cabecinha bem grandinha, né? Então, né? Doeu muito. Parecia que eu tinha parido uma melancia. Minhas pernas ficavam assim, ó, tremendo. Minhas pernas não tinham força. Aí, resumindo, o Oliver nasceu. Elas correu com... Eu vi o Oliver nascer, né? A médica colocou ele em contato comigo, mas como eu tava molhada, ele teve contato com a água e ele perdeu o calor. E eu só olhei pro Oliver, eu vi que ele nasceu roxo. Aí eu me joguei assim pra trás que eu tava sem força, eu não conseguia olhar pra ele. Aí ele deu um chorinho e parou de chorar. Aí as médicas pegou o pano, colocaram nele e começaram a estimular as costas dele. Porque como ele entrou em contato com a água, ele perdeu o calor e ele não queria chorar. Ele deu um chorinho e parou. Aí nisso estimulou, ele chorou. Elas correram com ele pro berçário e colocaram acesso nele. E deixaram ele lá com toquinha pra ele dar uma esquentadinha, né? Nisso eu tive uma laceração bem grande. É tanto que elas costurando, aí chamou a médica pra ver, né? Porque quem me costurou foi uma médica. Mas aí chamou uma médica mais velha do hospital e ela olhou e falou assim, ela vai ter que costurar aqui. E me explicaram, né? Vai ter que costurar aqui porque lacerou bastante. Aí costurou, tudo bonitinho. Mas, gente, aonde eu pisava, parecia uma cena de um crime, sei lá. Aonde eu pisava, ficava uma poça de sangue enorme, enorme. Fazia a poça de sangue à volta do meu pé, a marca do meu pé, sabe? Como se fosse uma pegada, só que era de sangue. Aí me costurou, aí nessa que me costurou eu fiquei conversando com
com as enfermeiras que tava lá, e, enfim. Aí as enfermeiras me deixou um tempo com o médico, o estudante que tava no último ano. Nossa, tá escura essa parte, né, gente? Aí. Do último ano, me deixou lá, que eu já tava costurada e tudo mais, já tava tudo ok. Aí me deixaram lá com ele, que era pra a moça da limpeza limpar o banheiro, elas poderem ajeitar a minha cama, pra eu poder ir pra cama, pra eu poder tomar um banho e ir pra cama. Porque a minha cama tava cheia de líquido amniótico e eu ia tomar banho e ia voltar pra minha maca. Deixei outra trilha de sangue lá, porque eu sangrei muito. Deixei outra trilha, fui tomar banho, geralmente a gente só toma banho depois de 8, 9 horas, alguma coisa assim. Eu já tive que tomar banho de imediato, porque eu tava coberta de sangue, coberta literalmente. Da cintura pra baixo era só sangue. Tomei banho, aí depois que eu tomei banho, fui, botei meu pijaminha bonitinho. Eu fiquei 20 horas em trabalho de parto, que eu entrei em trabalho de parto nas 7 horas da noite anterior e só fui ganhar o Oliver às 4h25 da tarde. Então eu fiquei 20 horas de trabalho de parto, com muitas dores. Fui, botei meu pijaminha bonitinho. Aí nisso eu peguei. Eu tava lá deitada, o Gabriel com o olho assim arregalado, assustado. Ele, que susto que você me deu. A enfermeira que tava cuidando de mim, várias enfermeiras cuidam da gente, mas teve essas duas em especial que ficou cuidando de mim. Elas cuidavam de todo mundo, né? Mas a gente pegou um carinho toda uma pela outra, né? Aí ela olhou pra mim, Sabrina, não era uma forcinha? Aí eu falei, era uma forcinha, mas da forcinha veio o Oliver. Ela, menina, como é que você pariu esse cabeção? Que assim, no modo de dizer, porque ele não fez ponta. Ele nasceu com a cabeça de uma criança de cesariana. Eu falei, eu não sei. Eu só senti que eu parei uma melancia, porque foi insano. Ela, menina. Aí eu olhei assim, Aí a médica vinha assim falar comigo e as enfermeiras falei, não sei. Só aconteceu. Aí, enfim, ganhei alta, né? Aí o Oliver também ganhou alta. Na quinta-feira, dia 27, a gente ganhou alta. Aí as enfermeiras falaram assim pra mim, eu não vou deixar você sair daqui não, você vai morar aqui. Eu falei, não vou não, eu vou ver minha filha. Ela, não, vou fazer um sobradinho aqui pra você. Aí você traz sua filha. Eu falei, eu vou pular isso daqui pra ver minha filha. Aí, brincando, né, que a gente tudo pegou uma outra. Aí as médicas e as enfermeiras veio se despedir da gente, né. Ai, que saudade. Foram 3 dias, mas já sinto saudade delas. Veio se despedir da gente. Veio falar que a gente era um casal muito fofinho. A médica veio falar do meu pijama que tava combinando junto com o do Oliver, porque o meu era de azul clarinho de biscoito e o Oliver tava com... Ó, sonhando. O Oliver tava com um macacãozinho azul, da mesma cor do meu pijama. Aí veio se despedir da gente, aí a gente se despediu delas, agradeceu por todo o cuidado, todo o carinho. Aí, enfim, fomos se despedimos de todo mundo e tal. Aí a médica e a primeira estudante que me atendeu no dia que eu fui internada, a gente quase chorando lá. A gente se despedindo, dando tchau, quase todo mundo chorando. Ela, gente, há tantos anos aqui de hospital, ela e mais uma médica, eu nunca vi um trabalho de parto tão lindo, porque, tipo assim, foi tudo natural, sabe? Foi ela quase chorando, eu quase querendo chorar junto, aí se abraçamos, se despedimos, e por fim eu ganhei alta, vim pra casa. Cheguei em casa já querendo chorar. Minha sogra foi com a Chloe no portão já com lágrima no olho, já, que eu, ai meu Deus, minha filha! Aí eu fui, fiquei 3 dias longe dela e soube que ela tava bem chorosa, né, perguntando muito por mim. Você vai cuidar dele, Depois meu sogro me contou que ela teve até febre. Enfim, aí eu já meio assim chorosa, eu, minha filha, não sei o quê. Aí eu fui pra abraçar ela assim, quase que ela fez um assim, mãe, dá licença, eu quero ver o meu irmão. Aí eu, filha, dá um abraço na mamãe. Aí ela deu aquele abraço assim. Aí foi pra cima do irmão. Não teve ciúmes, graças a Deus, não teve ciúmes nenhum. Eu só tive que ficar implorando uma atençãozinha dela, porque ela não queria me dar atenção, eu só queria saber do irmão dela.
Mas foi benção, porque não teve ciúmes, não teve nada. Mas, gente, foi insano, foi insano. E ao mesmo tempo que foi insano, foi pra fechar com chave de ouro, porque, assim como eu falei, o Gabriel já fez a vasectomia, eu iria fazer laqueadura, porém eu não consigo dar continuidade no processo de laqueadura, porque eu preciso fazer mais umas 3 ou 4 correrias para depois fazer a laqueadura, para ficar internado um dia todo. Então eu não consigo dar prosseguimento à laqueadura, porque eu tenho um neném que mama exclusivamente no peito e tem uma criança de 3 anos. E, gente, foi isso. Eu tentei resumir no máximo. Aconteceu umas etapazinhas, umas coisas assim, só do momento de trabalho de parto, das conversas, do que aconteceu lá no pré-parto, que eu não posso contar que era a vida do outro, né, que tava em trabalho de parto. Enfim, mas tipo assim, eu tentei resumir no mais resumido, pra esse vídeo não ficar longo, porque eu tava vendo ali, né, eu falo demais. Mas, gente, é isso. Esse foi o trabalho de parto do Oliver. Mas é isso, gente, vou mostrar o Oliver pra vocês, que ele já tá aqui resmungando e comendo a mão. Ele nasceu de 47 ou 48 centímetros. Acho que foi 48. E o peso eu sei certinho. Ele nasceu de 3,610. Nasceu gordinho. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que não tenha ficado muito longo. Que eu não tenha enrolado tanto. Que tenha dado pra entender certinho. Porque minha cabeça já tá começando a esquecer. Já tá aquela confusão. Então eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos.